Olá, que bom que você veio para essa aula e essa é a nossa aula de metodologia científica. Bom, nessa disciplina a gente vai trabalhar diversos aspectos estruturais, né, que dizem respeito à produção de trabalhos acadêmicos e aí eu preparei essa aula para a gente ver a produção de trabalhos acadêmicos do ponto de vista estrutural, certo? Então, vamos começar. Eu fiz algumas colocações aqui nos slides para que você possa ir acompanhar, possa fazer também as suas anotações próprias, tá bem? E aí a gente vai dialogando sobre esses aspectos. Em qualquer momento que você queira voltar o vídeo, você pode ficar à vontade, porque essa é uma das vantagens de se ter uma aula assíncrona. Bom, então para começar, eu coloquei um breve planejamento dos 4 pontos do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui nessa aula. Quais são esses 4 pontos? Primeiro, o que é a ABNT? Segundo, para que precisamos da ABNT? Terceiro, a ABNT em trabalhos acadêmicos. E o quarto ponto são as normas essenciais da ABNT. Você já ouviu falar em ABNT? Você sabe o que a ABNT significa? Bom, muitas pessoas já ouviram falar, mas não sabem o que ela significa. Outras pessoas nunca ouviram falar. E outras pessoas ainda conhecem muito bem a ABNT. E aí a gente vai tentar ver a importância de tudo isso para a produção dos nossos trabalhos, tá bem? Então vamos lá. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa ABNT, essa Associação Brasileira de Normas Técnicas, é a Associação Brasileira de Normatização Técnica do Brasil. Como assim normatização técnica do Brasil? Ela normatiza tecnicamente todas as coisas que serão produzidas e distribuídas. Ou seja, não existe ABNT somente para a produção de trabalhos acadêmicos. Existe a ABNT para a produção dessa cadeira, por exemplo, ou de uma cadeira que vai ser distribuída em escolas e faculdades ou em consultórios, enfim. Ela normatiza tecnicamente tanto a produção de trabalhos acadêmicos como outros produtos que serão distribuídos tanto para a escola, universidade, laboratórios médicos, materiais elétricos. Por exemplo, a ABNT, ela normatiza, ela parametriza o uso de fiação, né? Se na sua cidade existe um serviço de distribuição elétrica, a ABNT é quem vai normatizar tecnicamente a instalação dessa fiação. Como que essa fiação vai ser instalada? Se você vai comprar um estabilizador, por exemplo, é a ABNT que vai parametrizar, ela vai dar as normas para como aquele estabilizador, né, aquele equipamento que a gente usa para ligar o computador, é a ABNT que vai normatizar como aquele estabilizador deve ser montado para que seja utilizado pelo consumidor final. Está bem? Isso ficou bem explicado para você? Então, caso você ainda tenha alguma dúvida, eu vou deixar o material também para você ler um pouco sobre a ABNT ou, obviamente, você pode me perguntar sobre esse conteúdo mais introdutório da ABNT. O que precisa ficar bem definido aqui para você é que a ABNT é uma associação brasileira. Sendo associação, existem várias pessoas que estão associadas, que são sócias, que participam dessa associação para deliberar, para definir como essas normas técnicas serão criadas. Então, ela é a Associação Brasileira de Normatização, em que várias pessoas estão associadas para criar essas normas, seja ela para trabalhos acadêmicos ou não. Está bem? Bom,
Então, passamos para o segundo ponto. Para que precisamos da ABNT? E aí eu coloquei 3 pontos essenciais aqui para a gente ler e refletir um pouco. Primeiro, a ABNT, ela traz as normas, né? E o que são as normas? As normas são leis utilizadas para padronizar e indicam um padrão de qualidade. Seguir as normas de publicação da ABNT, que é a Associação de Normas Técnicas, né, brasileira, é importante para não existirem conflitos e a padronização ajuda ainda na comparação de pesquisas relacionadas a um mesmo assunto. A ABNT, esse já é o segundo ponto, surgiu em 1940, em função de conflitos que ocorriam em 2 laboratórios de pesquisa, o INT, que é o Instituto Nacional de Tecnologia, e o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Esses laboratórios, apesar de muito rigorosos e muito respeitados, não usavam os mesmos métodos para a avaliação, ocorrendo frequentemente a aprovação de uma pesquisa em um laboratório e a reprovação em outro. Veja que esses 2 primeiros pontos que eu trouxe aqui são essenciais para que a gente compreenda a necessidade da padronização de uma coisa. E aí o terceiro ponto traz o seguinte: como esses problemas eram frequentes, a busca por uma metodologia e padronização única resultou no surgimento da ABNT, que foi também uma das fundadoras da ISO, que é a Instituição Internacional de Padronização. E ela é uma entidade responsável por organizar as normas internacionais de publicação em trabalhos técnicos. Então, por que a gente precisa da ABNT? Para que exista uma padronização em tudo aquilo que é produzido, especialmente em pesquisas, certo? E aí, se não existissem as normas, o que aconteceria? Bom, aconteceria o que acontecia antes, dificuldades no avanço da tecnologia, porque como a gente viu no slide anterior, um instituto aprovava uma pesquisa e outro instituto fazia a mesma pesquisa e reprovava. Por quê? Porque eles não tinham um padrão estabelecido para seguir. Então, cada um usava seus padrões e esses padrões, quando chegavam no resultado da pesquisa, esse resultado entrava em conflito. Então, se não existissem as normas, nós teríamos dificuldades no avanço da tecnologia, dificuldades na execução de algumas atividades e dificuldades na comercialização entre os países. Por quê? Porque cada país ia ter a sua norma, mas essas normas eram estabelecidas a partir de padrões diferentes. Então, hoje, cada país tem a sua associação de normas técnicas, mas essas associações, elas conversam entre si. E aí elas chegam a um denominador comum, ou seja, elas chegam a um ponto comum em que é possível criar os produtos, as pesquisas e os trabalhos acadêmicos a partir de pontos em comum e que esses pontos eles são semelhantes para que todos os trabalhos, todas as pesquisas e todos os produtos estejam seguindo um parâmetro, tá certo? Bom, aí a gente vai para o terceiro ponto da nossa aula, que é a importância da ABNT nos trabalhos acadêmicos. A gente já viu aqui que a ABNT ela não normatiza somente os trabalhos acadêmicos, ok? Mas, como nós estamos aqui para estudar a produção de trabalhos acadêmicos, nós vamos focar nesse ponto. Bom, então qual a importância da ABNT nos trabalhos acadêmicos? Você vai ver aqui em alguns locais dessa tela que, se não existisse a ABNT, olha como seriam os nossos trabalhos. Trabalho de economia, trabalho de cultura oriental, trabalho de história, trabalho de química. Gente, cada pessoa iria colocar os trabalhos da maneira como quisesse, como achasse melhor, como achasse mais bonito e como estivesse de acordo com os seus gostos pessoais. Então, a ABNT, para normatização de trabalhos acadêmicos,
ela serve para a gente não fazer esses trabalhos acadêmicos, inclusive as pesquisas, com os métodos que a gente acha mais apropriado. Mas, na verdade, nós vamos fazer as pesquisas, os trabalhos e a escrita acadêmica com aquilo que já tem uma norma, inclusive com normas que dialogam com outras normas internacionais. Ou seja, tira todos esses gostos pessoais, certo? E vamos para um trabalho que tem uma roupagem mais acadêmica, menos pessoal, menos individualizada e mais universalizada do ponto de vista científico. Até porque nós não estamos falando aqui de opiniões pessoais, de gostos pessoais. Primeiro, porque estamos em um ambiente acadêmico. Segundo, e talvez mais importante, porque nós estamos produzindo conhecimento. E a produção do conhecimento, ela precisa ser tanto útil, como também difundível para que outras pessoas possam ler. E, considerando que outras pessoas vão precisar ler e entender esse trabalho, ela precisa ter uma linguagem mais padronizada. É por isso que a ABNT ela está sempre se melhorando, sempre atuando no intuito de fazer com que essa padronização ela se dê cada vez melhor e ela se dê em um âmbito que atinja cada vez mais um número maior de pessoas, independente do assunto que estamos falando. Está bem? Bom, aqui eu coloquei um pequeno texto para a gente ver a importância do padrão ABNT para a produção acadêmica. Nesse caso, eu vou ficar aqui no cantinho dessa tela, e aí a gente vai ler esse pequeno texto que é justamente falando sobre esse tópico que a gente está trazendo aqui. As normas da ABNT possuem uma importância fundamental para a produção acadêmica e científica, mantendo um padrão uniforme na estrutura e apresentação dos trabalhos. Sendo assim, um trabalho produzido na região sul, por exemplo, pode ser facilmente compreendido em qualquer outra região do Brasil e do mundo. Desse modo, se pode evitar que cada autor produza seu trabalho de acordo com as suas preferências, criando incompatibilidades entre a produção acadêmica. Além de dificultar muito a troca de conhecimentos e experiências, resultaria numa barreira para o avanço científico e tecnológico nacional. Para evitar esse cenário, as normas elas surgem como um conjunto de diretrizes que auxiliam no desenvolvimento de pesquisas científicas e que são aceitas por todos os envolvidos nos meios acadêmicos e científicos. Dessa forma, é possível que todos os trabalhos tenham a mesma estrutura e aparência, facilitando o acesso às informações. Portanto, cria-se uma maior ordenação entre as comunidades científica e acadêmica e promove o compartilhamento dos resultados obtidos através das pesquisas realizadas. Bom, o que a gente pode tirar daqui? Primeiro, eu gostaria de tratar de uma questão. Para que a gente tenha um trabalho acadêmico bem formulado, bem organizado, é muito importante, é fundamental que a gente tenha também uma linguagem formal, certo? Então, como a gente está sempre utilizando as mídias sociais, as redes sociais, né, outros meios de divulgação, é importante a gente perceber que nessa linguagem que a gente usa nas mídias sociais é uma linguagem muito mais informal. Portanto, a gente acaba abreviando algumas palavras que na linguagem acadêmica não podem ser abreviadas, como porque, você, por favor. Enfim, várias palavras hoje em dia são abreviadas. É importante que você lembre que essas palavras elas são abreviadas quando nós estamos utilizando em mídias sociais. Não só do ponto de vista da abreviação, a gente tem que ter cuidado na hora da escrita para escrever numa linguagem formal e correta também. Correta do ponto de vista ortográfico, né, da língua padrão portuguesa, que é a que nós devemos utilizar para a construção de trabalhos científicos.
Bom, se for uma poesia, se for uma música, se for uma arte, você tem toda a sua licença para fazer a construção desse material na linguagem que você achar que se enquadra melhor na sua produção, na linguagem artística, na linguagem poética. Mas, como nós estamos falando aqui de trabalhos acadêmicos, a linguagem precisa ser acadêmica, ok? E aí a gente vai para um outro ponto. Veja que eu coloquei aqui que, desse modo, aqui no segundo parágrafo, se pode evitar que cada autor produza o seu trabalho de acordo com as suas preferências, criando incompatibilidades. Então, imagine que uma pessoa do Nordeste, né, como nós, estamos utilizando uma linguagem extremamente regionalizada, com palavras regionalizadas e gírias mais locais, em um trabalho que nós vamos divulgar para a comunidade do Norte. E aí, as pessoas do Norte, né, lá do Amazonas, lá do Acre, de Rondônia ou do Pará, elas têm que ler o nosso material e de repente elas não vão conseguir compreender muita coisa do que a gente está dizendo, porque a gente está utilizando uma linguagem mais regionalizada. O contrário também seria verdade. Se eles produzissem o material lá em Manaus, com todas as suas gírias locais e todo o uso do dialeto local, nós talvez tenhamos dificuldades em compreender o que eles estão escrevendo, tendo em vista a informalidade da escrita, ok? Então, existe toda essa importância, né, do padrão ABNT para a produção acadêmica, para a produção de textos, para a produção de relatórios, para a produção de um livro, por exemplo, ou de um artigo científico, para que ele seja compreensível. Senão você vai gastar um longo tempo produzindo conhecimento que não vai ser associável à realidade, né? Porque poucas pessoas vão entender. Talvez somente as pessoas do seu convívio mais aproximado ou somente da sua região. E quando a gente fala de conhecimento acadêmico, de produção científica, de produção acadêmica, a gente está falando de um trabalho que precisa ser compreendido por toda a comunidade acadêmica, independente de onde essa comunidade se encontra, se no norte, se no centro-oeste, se no nordeste ou se no sul, ok? Bom, e aí a gente vai passar para o próximo ponto, que é a ABNT em trabalhos acadêmicos. Eu coloquei aqui, nessas duas figuras, o mesmo texto, ok? Esse mesmo texto, ele está em duas formatações distintas. Bom, o primeiro texto está em uma formatação que já é a formatação dada pela ABNT. Aquilo que a ABNT diz que nós devemos fazer para a construção de um trabalho acadêmico. Observe que nessa tela nós temos o título em negrito, o corpo de todo o texto com uma fonte. Essa fonte está com uma formatação, um alinhamento, ok? E também tem um espaçamento e um recuo para o parágrafo, e tem um parágrafo ali que está bem mais recuadinho e com uma letra menor. O que será isso? Bom, do outro lado, nós temos o mesmo texto, só que o título está com uma fonte muito grande, tem essa marcação aí em amarelo, a letra está toda em vermelho, além de o texto estar todo em caixa alta, como a gente chama. As letras maiúsculas no uso do computador se chama caixa alta, ok? Sem falar que não existe um alinhamento definido para o texto, tá? Então, qual dessas duas figuras você acredita que está visivelmente mais adequado? O texto que está todo em vermelho, que está todo em caixa alta, ou o texto que está com letras minúsculas, somente as iniciais em caixa alta, com a cor preta e que tem essa formatação?
Veja, se você estiver lendo por muito tempo um texto com as letras em vermelho, é muito provável que posteriormente você sinta dor nos olhos, certo? Como a gente costuma dizer, sinta a vista cansada, né? A visão fique um pouco cansada, porque o vermelho ele tem esse efeito sobre os nossos olhos. Então, a partir daí, a gente já pode ver que a ABNT ela vai nos favorecer tanto na nossa comunicação, como também na nossa condição física. Porque imagine que você tenha que ler um texto que tem 20 páginas e todas as páginas, todo o texto dessas páginas estão com letra vermelha, ok? Esse já é um outro benefício da normatização da ABNT. Bom, e aí, isso é importante, pensar essa questão da formatação que a ABNT traz para nós. É importante porque vai nos ajudar a estruturar melhor. Tem uma coisa que eu gostaria de trazer aqui sobre essa segunda imagem, que é o seguinte, ela está toda em caixa alta, né? E a gente costuma dizer que na etiqueta da internet, ou a netiqueta, né? A gente costuma dizer que não se usa a caixa alta, ou seja, todas as letras maiúsculas, para escrever um parágrafo. Por quê? Porque parece que você está gritando quando digita. Então, não digite caixa alta para o texto, somente para os títulos. Está bem? Quais são as normas essenciais da ABNT para a produção dos trabalhos acadêmicos? É importante você saber essas normas, é importante você saber o número delas e o ano de publicação. E aí, antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar sobre um ponto muito importante. Tem gente que fala assim, eu fiz o meu trabalho conforme a ABNT. Ok. A ABNT é a associação, certo? Beleza. Mas existe uma questão aí que muita gente não se atenta. A ABNT é a associação. Essa associação, ela divulga diversas normas, várias normas, muitas normas, centenas de normas. Inclusive, para a produção de trabalhos acadêmicos, nós temos várias normas. Está aqui, né, nesse slide, pelo menos 6 normas, 5 normas. Ok, eu coloquei 5 normas aqui nesse slide. E não existe uma norma da ABNT para a produção de trabalhos acadêmicos, as citações. Não. Cada ponto vai ter uma normatização. E é por isso que eu trago isso aqui para vocês. Por exemplo, a norma 14.724 ou 14.724, ela fala sobre trabalhos acadêmicos. Ela é a normatização de 2011 e estabelece princípios gerais para a construção de trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações, né, monografias e outras coisas. O foco dessa norma está na apresentação dos elementos para bancas, comissões, especialistas e outros. Ou seja, a norma 14.724 de 2011, ela não fala especificamente sobre citação. A ABNT tem uma outra norma, certo? Uma outra norma que é a norma 10.520 ou a norma 105.20. A última publicação dela foi de 2002, ou seja, em 2022 fazem 20 anos. Mas essa norma está em revisão. Inclusive, se você entrar lá no site da associação, né, da ABNT, você vai ver que essa norma está em revisão, tá? Mas ela é muito desatualizada. Quer dizer, ela é muito antiga, mas ela ainda está em vigor. A norma 105.20, a norma 10.520, que está na mesma coisa, só a diferença, a forma de ler, ela é de 2002. Mas é essa norma que fala sobre como devem ser apresentadas citações, né, as outras fontes em trabalhos acadêmicos, ou seja, que outras fontes? Um livro que você leu, uma revista que você pesquisou, um site, né, enfim,
você pode trazer a leitura de diversos trabalhos. A forma como você vai apresentar as leituras que você fez é que é normatizada pela ABNT número 10.520. Qual a diferença ABNT e NBR? Bom, a ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR, essa sigla é Norma Brasileira, certo? Então, Norma Brasileira de Trabalhos Acadêmicos, 14.724. Norma Brasileira de Citações, 10.520. Norma Brasileira de Artigos Científicos, 6.022 ou 6022 para ficar mais fácil. Então, a norma brasileira 6.022, que ela fala sobre artigos científicos impressos, ela inclusive já é a mais atualizada, certo? Porque ela é de 2018, ela é a mais recente, porque ela é a de 2018. Eu vou disponibilizar todas essas normas para você estudar, para você ler, porque não adianta eu falar o que diz cada norma, se você não pesquisar, se você não ler. A ABNT é uma coisa que a gente precisa sempre fazer a leitura, fazer estudo, assistir vídeos, porque ela está mudando, ela muda. Então, se a gente teve uma publicação da NBR em 2003, por exemplo, que era a NBR 6022, lá de artigos impressos, a última versão era de 2003. Aí, quando foi em 2018, foi publicada uma atualização dessa norma brasileira. Então, você precisa ficar sempre lendo. Bom, mas eu tenho aqui um livro da ABNT que fala sobre a ABNT ensina a usar tudo, que é de 2010. Bom, essa ABNT, esse livro que você tem, ele está desatualizado. Por quê? Porque já houve publicação em 2011, né, da NBR 14724, já houve atualização da NBR 6022, que agora é de 2018, tá bem? Então, não adianta ter um livro que fale sobre a ABNT e suas normas para a produção de trabalhos acadêmicos que seja desatualizado, porque a ABNT, a associação, ela está sempre publicando normativas, né, mais atualizadas. Tem gente que fala assim, mas não dá para seguir a ABNT porque ela muda o tempo todo. Não muda o tempo todo. Por exemplo, como eu falei, da NBR 10.520, a última atualização foi em 2002. Então, vai fazer 20 anos, certo? Ela não muda o tempo todo. Ela atualiza, né, periodicamente, mas isso vai depender muito da NBR que ela está falando. E é por isso que a gente precisa se manter atualizada, certo? Bom, a NBR 6023, ela também sofreu uma alteração em 2018, tá? A última atualização dela foi em 2018, mas em 2020 ela recebeu 2 erratas. Inclusive, no material que eu vou disponibilizar para você, já vai junto com essas erratas de 2020, tá? E aí, ela fala sobre referências. Então, por exemplo, antes a gente só falava de referência bibliográfica, aquelas referências que vinham através de livros. Nessas atualizações, inclusive nessas erratas publicadas em 2020 pela ABNT, eles vão incluir podcast, eles vão incluir vídeos, eles vão incluir citação de texto de rede social, certo? Então, essa atualização foi extremamente necessária, tá? Para que a gente possa utilizar materiais produzidos em outras fontes que não só livros. A ABNT, ela vai ter uma normatização também sobre a elaboração de sumário, né? Que é a NBR 6027. Essa NBR 6027, a última publicação dela foi em 2012. Inclusive, aconteceu uma coisa bem curiosa comigo recentemente, que foi quando eu fui defender o meu trabalho de conclusão de curso na Universidade Federal do Piauí, no curso de licenciatura que eu fiz em filosofia.
E aí a banca me questionou sobre a elaboração do meu sumário. E eles disseram assim, esses pontos aqui você não deveria colocar assim, você deveria colocar desse jeito. Eu tive que dizer, olha, banca, é o seguinte, eu fiz o meu trabalho de acordo com a ABNT, com a normativa brasileira 6027 de 2012, que diz que o sumário é elaborado assim, 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 assim. Eles não tiveram argumentos. Qual foi o meu propósito? Foi destruir a banca e deixar a banca sem argumentos? Não. Foi fundamentar aquilo que eu fiz conforme a normatização da associação. Então, a gente precisa saber a ABNT, não é para a gente ficar de bacana na história. A gente precisa saber a ABNT para a gente saber o que está fazendo, para que a gente tenha segurança naquilo que a gente está produzindo. A ABNT é importante não só para você elaborar o seu trabalho de conclusão de curso lá no final do curso. Ela é importante para você elaborar seus trabalhos acadêmicos desde agora, certo? Então, a gente tem essas normas e tem mais essas normas aqui. A NBR 6028, a NBR 6024, a NBR 6030 e a NBR 15287, ou 15.287. A NBR 6028, ela fala sobre como elaborar resumo, certo? E o abstract. O que é o abstract? É o resumo em inglês, ou resumen. É o resumo em espanhol, ou resumé, que é o resumo em francês. Ou seja, você precisa elaborar um resumo e elaborar o mesmo resumo em outra língua. Pega aquele mesmo resumo que você já fez em português e traduz para um outro idioma. Inglês, francês, espanhol, italiano, latim, grego, como você preferir, né? Ou iorubá, ou hindi, né? Ou, enfim, você é que vai escolher a outra língua, o outro idioma que você quer traduzir. Bom, então essa norma brasileira 6028, ela estabelece os requisitos para apresentação e elaboração de resumos. Segundo a ABNT, é a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. Depois a gente vai estudar todas essas normas de forma mais aprofundada para que você possa ver como elas se aplicam em cada situação mais particular. A NBR 6024, ela vai falar sobre a numeração progressiva das seções, ou seja, ela define um sistema de numeração progressiva das seções de um documento. Seção 1, seção 2, seção 3, seção 4, certo? Essa norma 6024, ela é de 2012, então ela está um pouquinho defasada já, mas não existe uma outra normativa publicada posterior a isso, certo? E essa norma 6024, ela se aplica a todos os tipos de documento, com exceção dos que possuem um sistema de numeração próprio ou daqueles documentos que não precisam de nenhuma numeração. A NBR 6034, fala sobre o índice e ela apresenta os princípios para a elaboração e apresentação de índices, certo? E aí ela vai dizer que existe uma diferença entre índice e sumário, tá bem? E aí depois a gente vai ver isso também. A última norma que eu trago aqui para você, dentro das normas fundamentais que nós precisamos conhecer, das normatizações fundamentais, são essas. E aí eu quero fechar com a NBR 15.287, que fala sobre projetos de pesquisa. Ela apresenta os princípios para a elaboração e a apresentação dos projetos de pesquisa, ou seja, como nós vamos estruturar um projeto de pesquisa, quais são os principais elementos que precisa conter no projeto de pesquisa e o que é que precisa ser dito, o que é que pode ser dito dentro dos projetos de pesquisa. Ok? Bom, essa foi a nossa aula sobre metodologia científica e aí dentro dessa aula eu trouxe um pouco sobre a necessidade, sobre a importância da ABNT, para que a gente possa entender que a ABNT na construção de trabalhos acadêmicos ela é fundamental para que a gente não faça esse tipo de trabalho aí que você está vendo na sua tela,
com condições muito diferenciadas de produção, com condições muito fora da padronização acadêmica e que acabam deixando se sobressair gostos pessoais em detrimento, ou seja, em prejuízo de um conhecimento que precisa ser mais padronizado do ponto de vista da academia, que é o ambiente onde nós estamos inseridos. Está bem? Até a próxima aula e lembre-se, a ABNT é a associação. Aquilo que normatiza os nossos trabalhos são as normatizações brasileiras. E aí, cada normatização para cada assunto vai ter um documento específico. Não adianta falar, o meu trabalho está de acordo com a ABNT, mas qual normatização é que eu utilizei para a produção do meu trabalho, tá bem? Bom, então eu trago aqui, ao lado da normativa, né, que é a normativa 14.724 de 2011, um texto que está todo desconfigurado, né? Eu desconfigurei ele para a gente fazer de acordo com o que a normativa fala. Então, eu vou pegar aqui os pontos principais dessa normativa, que ela tá, as regras gerais no item 5 da normativa 14.724, que fala sobre a produção de trabalhos acadêmicos. Nesse caso, você deve levar em consideração essa norma para a elaboração de todos os trabalhos acadêmicos, não só os trabalhos da disciplina metodologia científica, mas para todas as disciplinas daqui em diante. Bom, o que é que essa normativa vai nos trazer? Basicamente, ela vai nos falar sobre a cor da fonte, ou seja, a cor do texto que nós estamos utilizando. E aí ela vai dizer que o texto deve estar escrito todo em letra de cor preta. Bom, então eu vou selecionar esse texto, vou clicar em página inicial. Aqui nessa parte aqui do Word, né? Você tem todos os itens relacionados à fonte. O que é a fonte? O texto que você está escrevendo, né? A formatação do texto, das letras que você está utilizando. Então, você vai clicar em cor da fonte e vai colocar em automático. Dessa forma, todo o texto vai ficar em uma cor preta, ok? Nada de verde, vermelho, amarelo, porque eu achava importante para destacar. Não existe isso. É tudo de acordo com essa NBR, ok? Então, ela vai trazer também que o texto precisa ter um alinhamento. E esse alinhamento no corpo do texto é justificado, ou seja, todas as linhas começam e terminam de forma igual. Então, você vai clicar aqui no alinhamento em parágrafo e vai clicar em justificar. Se você gostar de utilizar os atalhos do teclado, justificar pode ser utilizado com a tecla Ctrl, somando com a letra J. E aí você já justifica todo o texto. Justificar o texto, a gente está falando de alinhamento e não de criar uma justificativa, ok? Bom, justificamos o texto e agora vamos para o tamanho da fonte. A normativa aqui, ela vai nos dizer ainda no item 5.1 que é importante utilizar a fonte tamanho 12. Então, a gente vai deixar em tamanho 12. Eu tinha colocado aqui, olha, essa parte aqui, ela tá com tamanho 14. Se você verificar, na verdade, eu coloquei até 16, né? Bem grande. Porque tem gente que costuma fazer isso para aumentar o tamanho de páginas no texto que está escrevendo, porque a professora pediu 3 páginas e você só conseguiu escrever 2. Então, vamos colocar aí com o tamanho maior. Não, a NBR 14.724 de 2011, ela está dizendo que o número, né, do tamanho da fonte deve ser 12. Então, você vai selecionar o texto, ok? E vai colocar a fonte 12. Está bem? Uma outra coisa que a gente costuma fazer é escolher qual é a fonte, a forma de escrever.
Bom, houve inclusive uma polêmica, né, o ano passado, no ano de 2021, porque houve um documento oficial que foi enviado, salvo engano, para o governo de Pernambuco, pela presidência, né, pelo gabinete da presidência, escrito com a letra Comic Sans, que é uma letra, gente, que a gente utilizava muito para o MSN, para algumas redes sociais mais antigas, né, de mais de 15 anos aí, ou letras que a gente acha que vai ficar mais bonito, ou que vai ficar com design melhor, letras tipo aqui, monocursiva e tal, mas isso não se usa, gente. Por quê? Porque, olha, fica extremamente cansativo, né? Dá muito trabalho para ler, para entender o que é que está sendo colocado ali. Então, o que a gente usa em trabalhos acadêmicos são essas duas fontes aqui, olha, Arial ou Times, certo? Eu prefiro a fonte Arial porque ela tem um design melhor, né? Ela tem uma estrutura melhor, inclusive ela traz até uma vantagem, que é a vantagem de ela ser uma letra um pouquinho maior que a letra Times. Mesmo que você esteja usando a fonte 12, a fonte Arial, ela é um pouquinho maior que a fonte Times, mesmo estando com o mesmo tamanho, é por conta da sua estrutura mesmo. Bom, então a fonte 12, certo? E aqui, olha, lembre-se que eu coloquei aqui, observe, essa parte aqui em negrito. Ah, porque eu quero destacar esse texto aqui. Não, você vai colocar negrito apenas títulos, certo? E itens que seja aí na numeração progressiva. Então, você não vai utilizar negrito, você vai deixar o corpo do texto todo em negrito. Ah, eu gostaria de deixar essa parte aqui para destacar em caixa alta, porque eu acho legal. Não, você não vai deixar em caixa alta, não é você que diz o que tem que ser, somente a primeira letra da frase em maiúscula e já está de bom tamanho. Bom, eu quero também deixar tudo com mais espaço, né, para que dê mais páginas aí no que a professora pediu. Vou deixar com espaçamento 3. Não, a normativa aqui, no item 5.2, olha, ela está falando sobre o espaçamento. Ela está dizendo que o espaçamento deve ser 1,5 entre linhas. Então, como é que faz isso? Você seleciona o texto, vai em parágrafo, certo? E vai clicar em 1,5. Para quem é de atalhos de teclado, você vai somar as teclas Ctrl mais 5. E já vai deixar tudo com o espaçamento 1,5. Observe que o texto ele já tomou uma roupagem totalmente diferente da que era inicialmente, certo? Uma outra coisa que essa normativa vai falar é sobre a paginação, tá? Esses trabalhos acadêmicos, eles devem ser paginados, ou seja, deve apresentar o número da página. Então, você vai clicar em exibição. E ainda aqui nesse item de formato, no item 5.1, a ANBR vai falar sobre a margem, né? A margem da página, certo? Você não pode deixar a margem maior ou menor, né? Para conseguir aí ganhar ou tirar mais páginas. Então, ela vai falar sobre verso e anverso. Aqui, a gente vai utilizar somente as margens que ela está falando para o anverso, certo? Porque o verso é quando você tem o trabalho impresso. E aí, nesse caso, você precisa formatar. Quando você precisar utilizar um trabalho impresso, isso daí é muito mais para trabalho de conclusão de curso, que vai ser entregue com aquela brochura, né? Na biblioteca, né? A gente não usa essas normas tão ao pé da letra para artigos, né? Que vai ser assim um trabalho para uma nota. Então, nesse caso do verso na margem do verso da página, a gente não se apega tanto, certo? Mas esse elemento, né, da margem, você vai clicar em
layout, certo? E vai observar o que a NBR está dizendo aqui para colocar. Olha, no item 5.1, lá em formato, ela está dizendo o seguinte: as margens devem ser, para o anverso, esquerda e superior 3 centímetros e direita e inferior 2 centímetros. Então, vamos lá. Você vai em layout, observando essa normativa. Esquerda e superior 3 centímetros e direita e inferior 2 centímetros. Então, pode ser que você já tenha aqui no seu computador essa configuração personalizada. Como eu já utilizo a margem conforme o tamanho que a ABNT na sua normativa nos traz, então eu já tenho aqui, ó, superior esquerda 3 centímetros, inferior direita 2 centímetros. Caso você não tenha, você vai clicar em margens personalizadas e aí vai abrir. E aí você coloca superior e esquerda, qual o tamanho? 3 centímetros. Vamos colocar 3 centímetros. Inferior e direita, qual o tamanho? 2 centímetros. Então, nós vamos para 2 centímetros aqui e 2 centímetros aqui. E aí, já vai ficar com o tamanho que a normativa pressupõe, ok? Sobre o espaçamento é 1,5, seleciona o texto, dá Ctrl 5, ou vem aqui em parágrafo, clica onde tem setinha para cima e setinha para baixo com essas linhas e coloca 1,5. Está bem? A fonte, Arial ou Times, tamanho 12. A gente não vai utilizar tamanho 12 somente quando a citação tiver mais de 3 linhas. Como assim tiver mais de 3 linhas? Eu utilizei essa citação aqui e ela só dá, olha, 1,5 linha basicamente. Se essa citação ela fosse maior que isso, por exemplo, se tudo isso aqui, com 4 linhas, fosse uma citação, eu precisaria selecionar essas 4 linhas, está bem? Alinhar completamente aqui no parágrafo, dar esse recuo até o tamanho 4, selecionar o tamanho da fonte, clicar em 10, observe que ela vai dizer aqui na normativa que recomenda-se quando digitado a fonte tamanho 12 para todo o trabalho, certo? Então, todo o trabalho está em tamanho 12, mas quando você tem, né, uma citação com mais de 3 linhas, você vai colocar uma fonte menor. Essa fonte menor, você pode colocar tanto o tamanho 11 como o tamanho 10. Geralmente se usa o tamanho 10. Então, você vai colocar tamanho 10, né? Digamos que terminei a citação aqui. Então, você vai dar um Enter e somente a citação vai ficar com esse recuo, com esse tamanho de fonte, e também você vai utilizar nesse texto recuado o espaçamento 1, ok? Não é mais o espaçamento 1,5, você vai utilizar o espaçamento 1. Daí, você continua o texto com a fonte, né, o tamanho, o espaçamento normalmente. Mas as citações com mais de 3 linhas, elas devem ter esse recuo aqui, está bem? Bom, basicamente, a formatação inicial que a gente precisa para trabalhar, para elaborar trabalhos acadêmicos é essa. Ela está lá na ABNT 14.724 de 2011, certo? E aí eu gostaria de propor uma atividade a partir disso. Faça um resumo do indicativo, né, desses pontos, já utilizando, né, essa formatação básica, essa formatação mínima. Do item 5 até o 5.9, né, que é onde ela vai trazer essa formatação mínima, leia e faça um resumo. Eu vou disponibilizar também esse material em PDF para você fazer um resumo, colocando já esse resumo com essa formatação mínima. A fonte Arial,
tamanho 12. Caso você queira fazer uma citação, né, dessa normativa e essa citação tenha mais de 3 linhas, lembre-se de utilizar o recuo, está bem? E caso você utilize essa formatação, né, com o recuo, o espaçamento vai ser simples, ou seja, espaçamento 1, e ainda a fonte vai ser em tamanho 10, ok? Para encerrar, eu gostaria de pedir para você ler essa normativa e fazer esse resumo conforme o que você entendeu e também trazendo alguns elementos que foram importantes para você na construção do seu conhecimento sobre essa normativa, ok? Então, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.